Fala aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Aula de hoje, então, Revolução Russa, tá legal? Vamos ver aí os antecedentes para pipocar a Revolução Russa. Revolução Russa é essa que é a Revolução Socialista, tá? É a implantação do socialismo na Rússia, tá legal? Bem, temos aí essa imagem desse cara barbudinho aí, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. É esse cara aqui, ó. É o Rasputin. Daqui a pouquinho eu falo sobre ele, tá legal? Bem, então vamos falar sobre a Revolução Russa, os antecedentes para explodir a Revolução Socialista na mãe Rússia, né? Bem, deixa eu diminuir aqui a minha cara. Eu botei minha foto grande aqui a fim de teste. Vou fazer uma redução aqui. Isso, vou vir para cá, para esse cantinho. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender. A Rússia, ela era um país basicamente agrário, basicamente rural. Isso já no século XX, tá legal? Nós estamos falando de século XX, que é quando explode na Rússia a Revolução. A Revolução vai acontecer em 1917. Mas antes disso, vamos entender o cenário geral da Rússia. Então, a Rússia no início do século XX era basicamente um país agrário, tá legal? Basicamente um país agrário. Tá, antes do século XX, professor, por volta do século XIX, indo para o século XX, o que é que nós vamos ver na mãe Rússia? Bem, a Rússia era um país de considerável extensão territorial, era um império administrado entre os anos de 1894 a 1917 pelo czar Nicolau II. Tá? Então, Nicolau II foi o czar da Rússia. Czar, bota aí, rei, imperador. Lembrando em consideração que a Rússia era um império, era o imperador. Era o título que era dado ao rei, ao imperador na Rússia. Czar. Então, de 1894, ou seja, final do século XIX, a 1917, esse czar Nicolau II, ele vai governar a Rússia, o Império Russo, tá? Bem, lembrando que a Rússia já era um país imenso, né? Um país muito grande. A Rússia é conhecida por ser um país euroasiático, ou seja, ela fica dentro da Ásia e da Europa ao mesmo tempo, tá? Uma pequena parte dela na Europa, pequena parte em comparação ao restante dela que fica na Ásia. A maior parte da Rússia fica na Ásia. Mas a gente conhece muito a Rússia como um país europeu, né? Até porque boa parte das metrópoles russas estão ali na Europa, né? São Petersburgo, Moscou, enfim, entre outros, né? Bem, comparada com o restante da Europa, era um país atrasado industrialmente. Apesar dos esforços do czar Alexandre II, que foi o antecessor do Nicolau, que tendo governado o país entre 1855 a 1881, buscou promover a industrialização, essencialmente agrária. A Rússia, né, dependia do capital estrangeiro para se desenvolver. Do ponto de vista religioso, a Rússia era marcada pela Igreja Ortodoxa Russa. A Igreja Ortodoxa, ela é uma espécie de igreja católica. Só que a gente tem que entender todo um meandro. Deixa eu fechar isso aqui. Não é aula de Thomas Hobbes, não. Deixa eu fechar isso aqui. Foi. Muito bem. Bem, voltando ao raciocínio, para entender essa questão da igreja ortodoxa, isso aqui é só um detalhe da aula, tá? É necessário entender que quando houve a partilha do Império Romano, entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, a minha assistente aqui, esposa,
a Igreja Católica Apostólica Romana, quando ela se forma no território ocidental, tá? E aí, no território oriental da Igreja do Império Romano, nós vamos ver surgir uma igreja mais oriental, uma igreja com características e culturas bizantinas e tudo mais, que é a Igreja Ortodoxa Russa, tá legal? A Igreja Ortodoxa. Bem, politicamente distinguia-se das principais potências europeias, como a Inglaterra e a França. Afinal, tratava-se de uma monarquia com práticas absolutistas, característica abandonada há muito tempo pelos ingleses nas revoluções inglesas que nós já estudamos, inclusive, tá legal? Bem, Epa, deixa eu voltar aqui. Tururu. Deixa eu subir aqui. Bem, enquanto estou subindo aqui, então, a Rússia ela ainda preservava aquelas características do absolutismo monárquico. Absolutismo que já havia sido abandonado nessa altura do campeonato por boa parte das monarquias europeias. Perdão. Então, a Rússia ela ainda preservava essa tradição do antigo regime, digamos assim, né? A monarquia centralizadora, autoritária e por aí vai. Lembrando que estamos no final do século XIX para o século XX, especificamente o século XX. Então, já estourou a Revolução Inglesa, já estourou a Revolução Francesa. E essas monarquias, boa parte das monarquias europeias, até em função das revoluções burguesas que virão mais para frente, né, Primavera dos Povos e por aí vai, essas monarquias elas já se transformaram em monarquias constitucionais e por aí vai. Bem, a Rússia era um país populoso e socialmente apresentava uma grande desigualdade e uma alta concentração de terras nas mãos da nobreza. Além de russos, havia grande diversidade de etnias no império. Para administrar essas diferenças, ressaltava-se o passado e as tradições comuns. Então, o que nós temos ali de outras culturas na Rússia? Até porque, se você observar o mapa, deixa eu descer aqui um pouquinho a minha careta. Aqui, ó, o mapa aqui em cima, se você observar, a Rússia, a parte asiática da Rússia faz fronteira com outros territórios, com outros países, e aí essa proximidade territorial, ela permite com que haja uma pluralidade étnica muito grande no território russo. Uma dessas proximidades é com o povo eslavo. Então, os eslavos eles têm uma contribuição muito grande com parte daquilo que é a multiplicidade étnica na Rússia. Então, o eslavismo era um importante discurso utilizado para justificar o domínio russo sobre esses povos. Quanto à população, grande parte encontrava-se no meio rural, cerca de 80%. Deixa eu só retomar aqui a questão do eslavismo. Perdão. Então, quando nós estivermos falando de Segunda Guerra Mundial, de Primeira Guerra Mundial, eu acho que eu já falei na aula anterior, né? Há uma pretensão russa na dominação desses povos eslavos, ok? Em função dessa proximidade. Lembra do pan-eslavismo? Se você não lembra, procura aqui no meu canal que tem uma aula falando sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Bem, então há uma questão eslava, a Rússia ela tem essa coisa de dominar esses vizinhos, essas etnias vizinhas a ela, né? E há uma multiplicidade étnica, como já falei.
Boa parte da população russa é rural, é camponesa, 80% dela, tá? E, devido ao incentivo à industrialização, a Rússia contava também com operários em algumas cidades que se tornaram polos industriais, como Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev. Então, houve uma tentativa de industrialização da mãe Rússia, da Rússia, né? E apenas algumas cidades se industrializaram, o que permitiu o surgimento de uma classe operária nesses locais, ok? Bem, essa parte aqui que fala sobre São Petersburgo, esse card aqui, eu vou pular, tá? Eu vou até jogar minha carinha aqui para baixo, porque se você tiver interesse em ler, você dá uma pausa no vídeo aqui, ó. Deixa eu voltar porque desceu aqui. Você dá uma pausa no vídeo aqui, tá legal? Então, se você quiser ler essa parte sobre São Petersburgo, 1, 2, 3, pausa e faz a leitura. Despausou, volta aqui comigo, vamos lá, vamos descer. Tá? Bem, o caminho para a Revolução de 1917. Então, já vimos o cenário da Rússia. Como ela é, o que ela é, ok? Uma política absolutista, ainda atrasada, né? Vemos também uma questão social muito complicada, né? Um país desigual, há uma situação de pobreza, né? de classes e tudo mais, enfim. Então, vamos aos problemas políticos e militares. A Rússia, no final do século XIX, já dava sinais de que os dias do poder autocrático, que era como era chamado, né? A autocracia, né? Um governo autocrático, o czar, no caso, o absolutismo que nós chamávamos lá atrás, aqui no século XX nós estamos dando uma nova nomenclatura, que é a autocracia. Então, esse governo estava com seus dias contados, os problemas políticos, econômicos, militares e sociais só aumentavam, bem como a insatisfação da população. O czarismo era um regime político opressor que não permitia a existência de partidos. Porém, vários grupos de oposição começaram a se formar na Rússia, agindo de forma clandestina. Entre eles destaca-se o Partido Operário Social Democrata Russo. É o POSDR, né? Quase saiu o nome de um outro partido aí, que eu não vou falar. Então, o Partido Operário Social Democrata Russo foi criado em 1898 e foi inspirado pelos ideais do velho barbudinho. Quem? Karl Marx, né? A gente sempre fala do Karl Marx em história, né? Bem, Marx e seu amiguinho Friedrich Engels. Esse partido acabou se dividindo em 1903 em dois grupos importantes que eu já falo o nome deles, mas só voltando um pouquinho aqui, o Partido Operário Social Democrata Russo era um partido socialista, tá? Segue os princípios de Marx e Engels. Marx e Engels, que são autores do Manifesto Comunista, um livrinho dessa finurinha, mais ou menos, que contém todo o escopo do pensamento socialista marxista, tá legal? E é importante falar que nesse primeiro momento é o socialismo marxista, porque quando a Revolução Russa ela foi degringolando, ela foi evoluindo, digamos assim, né? Nós vamos ver uma modificação daquilo que são os princípios marxistas. Bem, vamos lá. Então, esse Partido Social Operário Social Democrata Russo, que foi fundado em 1898, lá em 1903, ou seja, 5 anos após a sua fundação, ele é rachado ao meio, tá? Ele é rachado em dois grupos. O primeiro grupo se chama Mencheviks. Eu havia postado um link de uma aula em que a menina ela usa o termo Mencheviks. Não, Mencheviks. Tá legal? Pronuncia essa daí. Tá? Ou Mencheviks.
eu tô tentando falar russo, tá? Não sei se vocês perceberam. Menshevik. Acho que eu não falei certo. Com certeza não falei certo. Essa palavra russa, que a gente pronuncia mencheviques, ela significa minoria, tá? E os mencheviques apresentavam propostas mais moderadas e eram a favor de alcançar o poder por meio da aliança com a burguesia e da obtenção da maioria no parlamento. Eles acreditavam que, para alcançar o socialismo, a Rússia deveria passar primeiro por uma revolução burguesa para destruir o czarismo. O seu principal líder foi o Martov. Tá? Então vamos entender. Mencheviques. O que é que os mencheviques acreditavam? Os mencheviques acreditavam que a revolução deveria ser lenta, gradual, passando por estágios. E esse primeiro estágio seria uma revolução burguesa. Então, esses socialistas se uniriam à burguesia, o que, se você for pensar bem, dentro do pensamento marxista é uma coisa bem louca, assim, sabe? Aliança de socialismo com burguesia e tal. Mas não estava muito distante do pensamento marxista, não, tá? Por quê? Porque o marxismo acreditava que, primeiro, para a revolução chegar, primeiro o país deveria se industrializar por completo. E aí nessa industrialização viria uma classe operária. E dessa classe operária iria emergir a revolução. A Revolução Russa, ela contraria um pouco a própria visão do Marx de uma futura revolução. O Marx não vivenciou a Revolução Russa. O Marx ele não viu a Revolução estourar, a Revolução acontecer. Mas ele havia vislumbrado, né, quase de forma profética, né, que a Revolução aconteceria no meio industrial, dentro da classe operária. Só que a Rússia não era totalmente operária. A Rússia não era 100% industrializada. E quando a Revolução vai estourar na Rússia, estoura nesse cenário de uma industrialização capenga. Isso surpreende muito os teóricos do marxismo, os teóricos do socialismo. Né? Porque, caramba, olha só, a Revolução estourou na Rússia, eles conseguiram implantar um regime socialista. Ué, mas a Rússia não é totalmente operária, boa parte dela é camponesa. Então isso surpreendeu muito os teóricos do marxismo, os teóricos do socialismo. Bem, bolcheviques. A palavra bolcheviques, né? Bolshevitso, bolshevitstvo, não sei. Sou péssimo em russo. Bolcheviques, transliterando para a língua portuguesa, significa maioria, né? E os bolcheviques apresentavam propostas mais radicais. Eles eram mais pé na porta, pancadaria mesmo, tá? E pretendiam alcançar o poder por meio de uma revolução socialista, a ser organizada por um partido que defendesse os interesses de soldados, operários e camponeses. Preste atenção nisso, ó. Para os bolcheviques, a revolução ela aconteceria de forma organizada, de forma a defender os interesses de soldados, operários e camponeses. Cadê meus dedos? Ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Operários, soldados e camponeses. Tá? Esse grupo, essas classes trabalhadoras, né, elas teriam um nome daqui a um tempo. Se organizariam em um grupo, uma espécie de uma assembleia, né, de um grupo, e seriam chamados de sovietes. E esse termo sovietes, essa nomenclatura vai ser muito importante para designar algumas questões na Rússia, tá legal? Bem, quem era o destaque, o líder dos bolcheviques? Vladimir Ulyanov Ilyich, ou Lenin, né? Lenin, careca, textudo, bigodudo, né? Do cavanhaque. Esse é o Lenin, tá legal? Bem, nos últimos conflitos militares em que a Rússia havia se envolvido, ela não tinha obtido sucesso, tá? O que acabou gerando uma crise militar. Para os russos, um exército de cerca de 8 milhões de soldados não poderia perder facilmente uma guerra. Na prática, contudo, a realidade não mostrou isso. Perder a guerra da Crimeia
para uma aliança que reunia Itália, Império Turco-Otomano Itália, Império Turco-Otomano, França e Reino Unido, tá? Isso antes da Primeira Guerra Mundial, tá, galera? Porque a Guerra da Crimeia aconteceu entre 1853 e 1856. Interessante que a Crimeia é uma questão de disputa na Rússia até hoje, né? Tanto que há poucos anos atrás, a Crimeia tentou se emancipar. E aí a Rússia ela tentou também tomar posse da região da Crimeia. Isso quase deu em guerra nos últimos anos. Depois vocês pesquisam reportagem, né? Guerra da Crimeia, bota lá no YouTube, né? Que é a questão da Crimeia, que aí vocês vão ver questões recentes sobre a Crimeia, que é uma questão complexa até hoje, até os dias de hoje, tá? Bem, só para fechar, tem uma galera na Crimeia que se identifica com os ucranianos, a Ucrânia tentou tomar a Crimeia, enfim, uma confusão que rolou há pouco tempo atrás aí. E também uma outra questão que foi a Guerra da Manchúria, entre os anos de 1904 e 1905, tá? A Guerra da Manchúria foi a guerra da Rússia contra o Japão, ok? E perder a Guerra da Crimeia era ainda aceitável, né? Porque afinal foi formada uma aliança muito grande para combater a Rússia, pô, tipo, eram 3 países, Itália, Império Turco-Otomano e tal, essa galera toda, França, Reino Unido, essa galera toda contra a Rússia. Perder então a Guerra da Crimeia, ok, grandes potências vieram contra a gente, mas perder pro Japão, perder pro Japão, olha o tamanho do Japão, quem é Japão? No início aí do século XX, cara. Então, para eles foi uma vergonha perder para o Japão na Guerra da Manchúria, velho. Então, aí, essa derrota desestabilizou o reinado do czar Nicolau II, né? Então, devido a graves problemas sociais e a insatisfação popular, multidões tomaram as ruas em 1905 reivindicando mudanças políticas no país. Então, em 1905, a Rússia foi marcada por uma onda de revoluções, de revoltas contra o governo do czar Nicolau II. Bem, esse é um card que fala sobre o socialismo científico ou o marxismo, né? Essa é a foto do Karl Marx. Se vocês quiserem aprofundar, eu não vou aprofundar nessa questão, mas se vocês quiserem, dá uma pausa no vídeo e leiam esse texto aí sobre o socialismo científico, sobre o barbudinho aí, o Karl Marx, tá legal? Bem, vamos então ao ensaio geral para a Revolução. O que é que está acontecendo na Rússia que vai preparar o caminho da Revolução? Bem, eu havia mencionado agora há pouco que em 1905 o povo vai para a rua, né? Então, em janeiro de 1905, cerca de 200 mil pessoas, olha só, 200 mil, muita gente revoltada. 200 mil pessoas, entre elas operários, mulheres e crianças, saíram às ruas de São Petersburgo em direção ao Palácio de Inverno, palácio lá do governo, para entregar ao czar Nicolau II uma petição com suas reivindicações. A manifestação era pacífica, porém ela foi reprimida violentamente pela Guarda Imperial. Muitos que ali estavam pacificamente foram mortos e por conta disso o episódio recebeu o nome de Domingo Sangrento, tá? Então o Domingo Sangrento foi esse evento onde vários os soldados do Império, né? Não do Império do Darth Vader, tá? Mas o governo envia essas tropas para conter essa manifestação pacífica e várias pessoas são mortas. Esse evento é o Domingo Sangrento. Não confundam com a música do U2, que fala sobre um Domingo Sangrento que também aconteceu, mas foi lá na Irlanda, tá legal? Foi uma situação que aconteceu lá na Irlanda, entre católicos e protestantes na Irlanda, que inspirou Bono Vox, vocalista do U2, a criar a música Sunday Bloody Sunday, né? Sunday Bloody Sunday, Sunday Bloody Sunday. Vou poupar vocês das minhas cantorias.
Então esse Domingo Sangrento da música do U2, Someday Bloody Someday, não é o mesmo Domingo Sangrento da Revolução Russa. É importante dizer isso, tem muita gente que confunde. Eu particularmente confundia quando era moleque, porque eu gostava de rock and roll, né? Enfim. Bem, rock and roll também é história. Essa repressão despertou a fúria de outros setores da sociedade. Greves, manifestações nas ruas, nas cidades, casas, plantações queimadas no campo, motim. E aí a tripulação do couraçado Potemkin, eles vão fazer um motim, vão tomar o couraçado Potemkin em manifestação contra o que está acontecendo. Então, diante dessa situação toda, né, tantas manifestações, tantas reivindicações sociais e políticas, o czar Nicolau II ele vai adotar um sistema parlamentar na Rússia, que é a chamada Duma, que é uma espécie de parlamento. E com essa medida ele buscava amenizar a situação e acabar com as manifestações. A Duma tinha a intenção de passar a ideia para a população de uma descentralização política, na qual o poder não estaria apenas nas mãos do czar. Além disso, os sovietes foram amplamente perseguidos e extintos depois da Revolução de 1905. Eles retornaram com muita força após a Revolução de 1917. Quem são os sovietes? Lembra aqueles 3 grupos que eu falei? Soldados, camponeses e operários? Esses são os sovietes, tá? Bem, e aí, vou subir aqui, parará, perere, pururum. Vem a questão da Rússia na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, que nós já falamos sobre isso também, foi? Bem, então, a Rússia, ela entrou nessa guerra, né? E isso trouxe também algumas insatisfações, né? Então a entrada da Rússia na Grande Guerra desencadeou vários problemas e acabou gerando uma situação insustentável para o czar. As sucessivas crises econômicas e a insatisfação social que sempre existiram no país foram potencializadas pela participação russa nesse conflito. A desigualdade social aumentou, os alimentos ficaram muito caros, muito mais caros, e racionou-se a comida e havia fome em várias regiões do país. Então, essa participação da Rússia na guerra, esse investimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial, cara, assolou os grupos mais pobres do país, né? Então acreditava-se que a entrada da Rússia na guerra incitaria o nacionalismo no país, promovendo uma união em torno do czar. Mas na prática o desfecho foi bem diferente. Então, na mentalidade do czarista, do czar Nicolau II, entrar na guerra fomentaria um espírito nacionalista por parte do povo russo, né? Eles iriam, olha só, estamos na guerra, vamos apoiar o nosso czar, vamos apoiar o rei. E o tiro saiu pela culatra, né? Para piorar a situação, a Duma, que foi criada lá em 1905 para amenizar aquelas insatisfações, né? Ela não possui autonomia, de modo que o poder continuava nas mãos do czar. Então a Duma não tinha poder para, tipo assim, olha, vamos acabar com isso, vamos sair da guerra, vamos atender a situação do povo e tal. A Duma não tinha poder. A Duma, na verdade, foi apenas um joguete político por parte do czar Nicolau II para acalmar as tensões em função do Domingo Sangrento, né? Então, em 1917, a Rússia, assolada por crises sociais e econômicas e políticas, sofrendo com a guerra, o país sempre defendeu da ajuda estrangeira para o seu desenvolvimento. E como enfrentava bloqueios marítimos e suas estradas estavam destruídas, a situação piorou muito. Então a Rússia ficou isolada, na verdade, né? Movimentos populares de insatisfação contra o czar Nicolau II espalharam-se por todo o país e o fim do governo ocorreu em 27 de fevereiro de 1917, quando os soldados, até então leais ao czar, recusaram-se a reprimir as greves e as manifestações populares.
Então, os militares se recusaram a ouvir o czar. Estava tendo greve, manifestação, estava tendo revolta, o negócio estava feio, o couro estava comendo na Rússia e os soldados se recusaram a reprimir as greves, as manifestações e, antes leais ao czar, agora revoltados, né, esses soldados eles vão se opor ao czar Nicolau II, né? Sem apoio popular, militar e político, o czar Nicolau II ele vai abdicar em nome do irmão que se recusou a assumir o governo. Ok? Então, o czar Nicolau II ele mete o pé, abdica o poder e aí esse é o primeiro passo da Revolução. É a primeira fase da Revolução Russa, chamada Revolução de Fevereiro de 1917. Eu vou parar o vídeo aqui em 30 minutos, para não ficar muito extenso, para não ficar muito pesado. Já fiz vídeos assim de 1 hora para outras turmas. E a gente retoma com a segunda parte, falando sobre a Revolução Russa, e aí falando especificamente da Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro de 1917. Tá legal? Um beijinho para todo mundo. Até a próxima.